It's really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. I like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York stays awake. Let's go to the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get a... Oi pessoal, aqui é Vivi do Empório dos Livros e eu voltei com mais uma tag literária, que são os top 10 livros para ler em um dia, de acordo com o meu ritmo de leitura, de acordo com o que eu li, né? Começando aqui, eu dei uma roubadinha nessa lista, então não se espantem se tiver mais de 20 livros aqui. Em primeiríssimo lugar, como não poderia deixar de ser, Perdida, da Karina Ricci. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu estava participando do Book Tour que a Karina promoveu, e eu lembro que era feriado, eu estava doente, estava com a garganta hiper inflamada, e assim, eu estou considerando um dia porque eu comecei a ler mais ou menos por volta de meio-dia de um sábado, ou foi uma sexta, algo assim. E no outro dia, antes das 10 da manhã, eu já havia terminado, eu virei a noite, literalmente, lendo o livro. Assim, eu não vou lembrar muito bem para poder resumir o livro, mas fala sobre a Sofia e o Ian, ou é Ian, não tô lembrando direito o nome dele. E basicamente a Sofia, assim, é uma garota metropolitana, super antenada, ligada com a tecnologia, perde o celular em uma situação assim meio inusitada, né? Ela vai ao banheiro, o celular cai dentro do sanitário. Então ela vai, compra outro celular, e esse celular meio que transporta, meio não, né? O celular transporta ela pra uma outra época, não sei quanto lá, não lembro mesmo. E aí se eu for contar, eu vou contar demais o livro, vou deixar o link da resenha pra vocês, mas eu li, acho que em menos de 24 horas, menos de um dia. Tá aqui, Karina Ricci, Perdida. Outro livro também, de autora brasileira, que eu também recomendo, ele é bem grossinho, como Perdida também é. O Perdida tem mais de 400 páginas, quase 500 páginas. Como Quase Namorei Robert Pattinson, da Carol Sabar, pela Jangada. Esse livro também eu li de um dia pro outro, e é super engraçado. Para os que são aficionados com a série Crepúsculo, vale a pena ler. É uma paródia bem engraçada. Para quem não curte tanto Crepúsculo, que é o caso dessa pessoa aqui, também é um livro bem bacana de se ler, porque mesmo fazendo muita menção a Crepúsculo, é uma história, assim, relacionada, mas ao mesmo tempo é completamente diferente daquela chatice de Crepúsculo. E assim, é de chorar, de rir, literalmente, é muito bom esse livro, eu recomendo mesmo. Dá pra ler, assim, se você não tiver nada pra fazer. Tem 461 páginas, também não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né? E dá pra ler sim, tranquilo. Pelo menos no meu ritmo de leitura dá pra ler. Aqui também, Belo Desastre. Não sei falar o nome, tá? Foi um livro que eu recebi da editora da Verus.
Então, assim, até na época eu falei que eu não estava esperando receber o livro, realmente foi uma surpresa pra mim. Há controvérsias entre a blogosfera, entre os leitores desse livro, uns amam, outros detestam. Eu tô dentro do grupo que gostou bastante do livro. Apesar de ser um livro fútil, um livro assim que não tem uma história de vida, uma história pra contar a história de vida, não tem uma moral, vamos pôr assim, pra contar. É um livro até um tanto bobo em certas partes e em outras eu posso dizer o que não sei, é um livro meio contraditório mesmo, mas a fluidez da escrita do autor, é autor ou é autora? Autora, aqui a carinha dela, assim, ela prende tanto a leitura, tanto mesmo, que você não consegue parar. Eu comecei a leitura desse livro assim, eu falei, não sei, podem me matar, mas eu não gosto muito de ler sinopse do livro antes de começar a leitura. Então, quando eu recebi o kit, que veio a chavinha do apartamento lá do Travis, não sei, esqueço o nome dessa porcaria desse homem. Eu achei que ele fosse um investigador. Não sei, não me perguntem por quê. Não sei. A capa me remeteu a isso, também não me perguntem o porquê na época. Então, quando eu comecei a ler e vi que o livro era meio pervo, eu assustei, né? Mas, assim, foi esse aqui, realmente, eu virei à noite lendo. Comecei por volta de 11 da noite e 5:30 da manhã eu tava terminando o livro, assim, pingando, quase babando no livro mesmo. Mas tá aqui, eu recomendo. Não esperem muita coisa do livro, mas eu achei o livro muito bom. Começando aqui com os meus roubos. Quem já acompanha o blog há mais tempo, quem me conhece pessoalmente, ou quem já conversou comigo, sabe que eu puxo uma sardinha desgraçada pra série Sucubo da Richelle Mead. Então, estou contando a minha experiência com os 3 primeiros livros, que eu só tive coragem de ler os 3 primeiros ainda, eu vou contar por quê. Eu escolhi aqui A Canção do Sucubo, que é o primeiro livro da série. E, assim, eu li o livro tão rápido que eu não tive tempo de fazer marcação nesses livros. Geralmente eu marco alguma coisa, os outros 2 que eu li também não tem marcação nenhuma. E... eu virei a noite lendo. Eu não lembro muito bem os horários de leitura, porque eu não costumo gravar muito isso. Mas eu tenho muito medo dessa série, porque eu perco noites de sono pra ler. Então, se eu for começar a ler um livro dessa série Sucubo, eu tenho que começar a ler pela manhã, porque até de noite eu tenho certeza que eu vou ter terminado. Eu também não posso ter nada pra fazer, porque, né, eu vou acabar ficando sem fazer. Então, tá aqui. Esse livro eu li em uma noite. O Poder do Sucubo, eu peguei na noite... Não peguei na noite seguinte. Eu terminei de ler A Canção do Sucubo e comecei... assim, um livro após o outro. Eu já comecei a ler O Poder do Sucubo. Parei, dormi, coisa de 2, 3 horas e passei o resto do dia lendo. Então, se for somar, eu gastei menos de 24 horas para ler os 2 primeiros. Coisa de uma semana depois, eu já tava lendo O Sonho do Sucubo. Esse aqui eu, no desespero, porque eu não tava sem nenhuma tagzinha daquela pra marcar, eu marquei com um papelzinho, só também um trechinho. Roubando aqui, né? Porque esse aqui tá contando como um livro só. Os outros 3 volumes da série, apesar de já estarem aqui em casa, né? Que é o Calor do Sucubo, A Sombra do Sucubo e A Revelação do Sucubo, eu ainda não tive coragem de ler. É aquele tipo de série, eu até comentei em um dos clubes do livro passado, no clube do livro passado, que foi sobre a Richelle Mead mesmo, que nenhuma série nunca fez isso comigo. Eu estou com medo de terminar a série.
Acho que é aquela sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu terminar de ler, né? Porque a série já tá completa, já acabou, então não tem mais nenhum livro pra sair. Então tá aqui, eu espero que eu tenha coragem de ler esses últimos 3 livros até o final desse ano. Aqui, peraí que eu tô com a listinha aqui. Então agora contando como se fosse o 5º livro, eu li esse livro no início de 2012, pela editora Jangada também, que é A Sociedade Secreta da Bola de Cristal Cor-de-Rosa. Assim, a capa é lindíssima, a diagramação do livro também é maravilhosa. Apesar de eu não gostar de rosa, o livro é todo rosa, mas eu gostei da história. É um infanto-juvenil, assim, é bem infanto-juvenil mesmo, é aquela coisa assim pra você começar a ler e esquecer da vida. Eu também li em um dia ou menos e recomendo pra quem gosta de literatura infanto-juvenil, assim, é muito bom. Espero que a Jangada lance logo o próximo livro. Eu não lembro se é uma trilogia ou se é série. Eu acho que é trilogia, não tô lembrando. Mas tá aqui o 5º livro da lista. É mais um livro que eu não lembro, eu acho que eu li o ano passado, da editora Galera Record, que é Rex Hall. Não sei se é assim que fala também. Eu comprei o livro pela capa. Na realidade, eu gosto muito mais da capa americana. É a capa americana? Não sei se é a capa americana. Eu acho que se eu lembrar, eu coloco na postagem. Mas eu não achei que a capa brasileira ficou feia, não ficou pra trás. Eu amo roxo, amo lilás, esses tons. Então eu comprei por causa da capa e li em menos de um dia também. Tá aqui cheio de marcação e tal. Tem resenha no blog, eu vou ver se eu coloco os links pra vocês. Eu não lembro mais a história, já tem bastante tempo. Eu sei que tem a ver com bruxas. Bruxas. E sim, tô lembrando aqui mais ou menos. A Rex Hall, não sei. Ai, não me matem, sou péssima com essas pronúncias. É como se fosse não. É um reformatório pra, vamos pôr assim, prodígios, né? São bruxos, fadas, metamorfos, eu acho que tem vampiro nessa história também. Então, assim, aqueles que não andam na linha são, acho que, jovens, né, adolescentes, são mandados para essa escola reformatório. E a Sophie, assim, ela descobriu há pouco tempo que era uma bruxa e só foi aprontando. A mãe tentou ajudar o que pôde, né, esconder as atrapalhadas dela, mas chegou uma certa hora que não teve mais como e ela acabou sendo, vamos pôr assim, eu não lembro direito se houve um julgamento, mas ela acabou sendo condenada a ir para essa escola. Então também é uma série, até onde eu sei, ou é trilogia, não lembro, não me matem. E a Galera Record ainda não lançou, não sei se tem previsão de lançar a continuação, mas eu lembro que eu gostei muito da história, tem resenha no blog e daqui a alguns dias eu vou colocar o link pra vocês. Eu tô achando que eu tô gravando caixa de correio. Meu Deus. Por falar nisso, caixa de correio essa semana não tem, porque eu só recebi um livro. Mas, gente, hoje é quinta-feira ainda, então ainda tem amanhã. Hoje é feriado aqui, mas amanhã não. Então, vamos ver, né? Não sei se correio vai aparecer por aqui, mas acho que semana que vem deve ter caixa de correio pra vocês. O 7º livro da minha lista foi um livro que eu li agora esses dias, acho que tem um mês, não tem 2 meses que eu li, não. É um livro big, enorme, assim, muito grande, tem 559 páginas, da Novo Conceito, Belle.
E assim, o livro assusta pelo tamanho. Assusta. Sim, eu fiquei assustada, fiquei postergando, não quis ler. Mas é um livro muito bom. É aquele tipo de livro que você começa a ler e não consegue parar. E realmente foi o que aconteceu comigo. Mais um livro que eu não consegui fazer marcação, não consegui parar para pegar a tagzinha e colar no livro, justamente porque eu não conseguia parar de ler. Algumas pessoas aqui do estado já leram também, porque eu elogiei muito. E gostaram também, acharam assim, é um livro que tem uma história muito forte, né? A história da Belle é uma história forte, que contando assim um resuminho rápido, sem contar muito spoiler. A Belle tem 15 anos e é filha da dona de um bordel na Inglaterra. Sim, eu acho que é Inglaterra. Londres é Inglaterra. E assim, até ela viveu a infância dela toda dentro de um bordel e não sabe o que acontece lá. Vamos pôr assim, é o que fala aqui no livro mesmo, né? Na capa. É preciso coragem para perder a inocência. Então, até então ela é inocente, ela não sabe o que acontece. Para ela, o que acontece no salão, em cima do quarto porão dela, são festas, né? Os homens vão pra lá pra se divertir, pra beber e tal, mas ela não sabe o que acontece, né, de verdade nos quartos superiores do casarão. Então essa menina, ela presencia um assassinato, é sequestrada, levam ela eu poderia falar que levam ela pra Conchinchina, porque eu não lembro o nome do lugar. Mas levam, atravessam o oceano com ela, acho que levam ela pra América. Nova Orleans. E então essa menina é estuprada, ela é vendida e ela começa a trabalhar como cortesã para sobreviver e por ser obrigada também, né? Porque ela foi vendida como um tipo de escrava. Mas assim, é uma história muito bonita, uma história muito sofrida. Então, quem não gosta de... Ai, deixa eu esticar minha perna. Quem não gosta de histórias assim muito intensas envolvendo o sexo, com cenas, algumas cenas até bem rasgadas, então eu não recomendo. Eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura. É um livro super intenso que prende da primeira página até o final. Voltando aqui, vou roubar mais uma vez. A série A Mediadora, da Meg Cabot. Tá aqui a série toda, são 6 livros. Uou. Na época que eu li esses livros, eu ainda não tinha blog. Não tinha. Nem pensava em ter, nem sonhava em ter. E eu li em e-book. Eu lembro que eu não fazia bosta nenhuma da vida na época, eu não trabalhava. Não estava trabalhando na época. Não estava ou estava? Não lembro. Então, assim, eu lembro de ter lido os 2 primeiros livros, que é Terra das Sombras e o Arcano 9, que tá lacradinho aqui, que eu não tive coragem de abrir. Eu li os 2 em um dia. Então, assim, é um livro muito pequenininho. São livros bem curtinhos. Eu não vou lembrar pra falar, assim, certinho sobre o que é o livro. Mas é a história da Susana e do Jesse. O Jesse é um fantasma. A Susana é o que a Meg chama nesse livro de mediadora. Ela é como se fosse... não. Ela é a pessoa que media, é uma mediadora entre os mundos, vamos pôr assim, entre o... meu Deus, eu tô falando besteira, né? Mas é tipo assim, ela serviria como um tipo de ponte, um tipo de canal para que os fantasmas atravessassem pro mundo deles, vamos pôr assim. Vou colocar do meu jeito, que senão eu vou falar merda. Só que ela não faz isso pacificamente, ela senta a paulada nos fantasmas. É até assim meio estranho você imaginar uma pessoa batendo no fantasma.
né? Mas ela bate, quebra e o bicho pega mesmo. Então, assim, recomendo muito. Eu li os 2 primeiros em um dia. O terceiro também eu li em um dia. Assim, o quarto, o quinto e o sexto eu já não vou lembrar quanto tempo eu demorei, mas não passa de um dia, se você for contar assim as horas certinhas, não passa de 24 horas. Então tá aqui mais uma recomendação pra vocês. Meu 9º livro da série, sem contar esses 300 livros que eu mostrei entre, um livro que eu comprei na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ano passado, que é o livro Perdido das Bruxas de Salem, da Suma de Letras. É uma mistura de romance histórico, né, com fatos reais, mas tem, assim, uma viajada boa da autora. Assim, tem muita base histórica o livro. Quem não gosta, não leia. Mas, assim, o romance do livro vale muito a pena. Eu gosto de histórias de bruxas, de vampiros. Não sou muito chegada nas fadas, não. Só se for aquelas fadas que são as fadas de verdade, as malvadas. Mas é um livro que eu recomendo, sim. É um livro muito bom. E dá pra ler em um dia tranquilamente. Eu também li assim, rapidinho. E aqui, o último livro, mas não menos importante por estar na última posição, é O Beijo das Sombras, da Richelle Mead, também. Esse é o primeiro livro da série. E, assim, de todos os livros dessa série, esse foi o único que eu consegui ler mesmo em um dia. Os outros eu fui enrolando, eu fui meio que me obrigando a parar para não devorar o livro de uma hora para outra. Eu sou compulsiva demais quando eu gosto do autor, quando eu gosto da história. Então eu fui meio que me dosando a partir do 2º livro para não entrar em desespero quando acabava o livro. Principalmente do 3º pro 4º livro, que eu demorei uns bons 4 ou 5 meses para pôr a mão no outro. E quando eu coloquei, eu queria sentar o livro numa fogueira junto com a autora, né? Tanto que o 5º livro tá aqui em casa e eu ainda não li. Mas aqui, O Beijo das Sombras. Eu acho que eu não preciso resumir muito a história, porque a maioria já deve ter conhecido, já deve ter lido ou pelo menos ouvido falar. Mas fala sobre vampiros, dampirs e... esqueci o nome dos malvadões lá, os Strigoi, sei lá como é que fala o nome dessas merda. E... não vou contar a história não, vou colocar a resenha pra vocês, depois vocês falam alguma coisa. Não peguei o restante dos livros da série porque eu fiquei com preguiça, mas... também porque foi o único livro da série que eu li em um dia. Foi isso, pessoal. Eu acho que eu tô passando de 20 minutos de vídeo. Então, espero que vocês tenham paciência e perseverança de assistir até o fim. Essa semana ainda, eu acho que eu vou ficar de folga do trabalho até quarta que vem. Então, deve sair resenha em vídeo pra vocês. Eu tô lendo Algemas de Seda, tô lendo... Um Olhar de Amor. Terminei de ler Desperta ao Amanhecer. Comecei a ler Levada ao Entardecer. E tem mais uma porrada de livro que eu comecei a ler e dei uma paradinha. Então, assim, muito provavelmente a próxima resenha em vídeo que vocês verão será de Um Olhar de Amor. Então podem esperar muitas caras e bocas da pessoa aqui. Muita apagação de mico e muita merda falada. E eu acho que é isso mesmo, acabou. Foram os 10 livros, que viraram aqui 20 não sei quantos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Então comentem. Contem pra mim os 10 livros que vocês conseguiram ler em um dia. Se não foram 10, pelo menos 1 livro, 2 livros, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. E quem sabe, né, olhando o livrinho aqui, a opinião,
eu coloco na minha lista de desejados, né, que já não tá pequena. É isso, pessoal, um beijo, tchau, tchau, até a próxima. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, then maybe we'll go to a cafe. Let's ride on the subway, take me to your hood. Ain't never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those shell toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd like to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy.